Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai Criador dos céus e da terra, grandioso, maravilhoso, Criador dos céus, oh meu Pai, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem me ensinado, tudo que o Senhor tem feito na minha vida, o que o Senhor tem colocado em meu coração, na minha mente, como direção, meu Pai, em nome de Jesus. Meu Pai, nós não queremos ser, meu Pai, como essas pessoas que nós lemos aqui, meu Pai, que diante de situações impossíveis abrem a sua boca para falar contra o milagre. Em nome de Jesus, Senhor, nós não queremos ser pessoas, meu Pai, que uma hora acredita, mas depois duvida. São como ondas do mar. Tem momentos que acredita no Senhor em certas coisas, mas existem coisas que duvidam. Nós não queremos ser assim, meu Pai. O Senhor escolheu essa família, meu Pai, porque o Senhor confiava que eles iam acreditar que o Senhor ia fazer algo. Mas eles muitas vezes não correspondiam ao que o Senhor confiava neles. O modo como eles agiram não foram o suficiente pela confiança que o Senhor teve neles. O Senhor confiava tanto neles ao ponto de permitir que morresse um parente deles, para que depois o Senhor fosse e ressuscitasse eles, mas eles não conseguiam entender no seu espírito. Eles estavam tão afastados do Senhor, eles estavam tão distantes do Senhor, eles estavam tão enxafurdados na sua carne, no seu modo de pensar, na sua religiosidade, no seu modo de ver as coisas, meu Pai, que eles não conseguiram perceber o que o Senhor estava preparando como honra, glória e justificação para a vida deles. E quantas vezes, meu Pai, nós fazemos as mesmas coisas? O Senhor permite que a gente passe por situações impossíveis, situações difíceis, situações em que nós não conseguimos entender o porquê, mas nós acabamos agindo do nosso jeito. Nós acabamos deixando a nossa incredulidade entrar. Nós acabamos deixando, meu Pai, que o nosso modo de ver e de entender da situação é que dá a palavra final e a decisão para essa situação. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos, meu Pai, nos dá discernimento espiritual, nos dá inteligência espiritual, nos dá, meu Pai, fé, nos dá ousadia, nos dá coragem, nos dá percepção das coisas que estão acontecendo à nossa volta, nos dá entendimento de que tudo que acontece na nossa vida, meu Pai, se nós nos posicionarmos diante do Senhor, nós vamos viver coisas grandiosas. Sim, porque não é só nossa vida que o Senhor está de olho. O Senhor está de olho também nas vidas que estão à nossa volta, que olham para nós. Pessoas que muitas vezes estão debaixo de deuses criados, estão debaixo do domínio de espíritos imundos, de demônios, do próprio Satanás. E eles olham para nós, mas não enxergam em nós nenhuma atitude realmente que diferencie deles, dos deuses que eles adoram, meu Pai. Por isso nós te pedimos, nos dá esse tipo de fé, Senhor, uma fé para viver coisas grandiosas da tua parte. Uma fé para viver transformações em nossa vida que nenhum ser humano viveu. Uma fé, meu Pai, para que teu nome seja glorificado através de nós no meio dessa multidão, no meio desse povo, no meio dessa nação incrédula. Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, nós te pedimos. Nos ajuda como igreja, como povo teu. Levanta um povo, meu Pai, no Brasil, um povo que está pronto, meu Pai, para andar espiritualmente nessa terra, para andar espiritualmente nos ambientes, para estar tão cheios da tua glória, cheios do teu poder, cheios da tua palavra, cheios de discernimento, cheio do que o Senhor tem para oferecer para eles, que na onde eles entrarem, demônios batam em retiradas. Pessoas que servem a demônios, que querem fazer coisas malignas, sejam confundidas, sejam desmascaradas só por causa da nossa presença cheia da tua glória e do teu poder. Meu Pai, nós não temos poder, nem conhecimento, nem entendimento para discernir o que as pessoas estão desejando praticar, fazer, o que elas estão maquinando contra nós, contra o teu reino, contra a tua palavra, contra o teu filho, contra tudo aquilo que o Senhor tem. E muitas vezes nós simplesmente ficamos parados, nós não temos poder, mas o Senhor tem. E nós não buscamos no Senhor o poder necessário, meu Pai, para poder viver a tua vontade na plenitude.
Nós ficamos com medo, meu Pai, do que pode acontecer se nós fizermos o que o Senhor está nos pedindo para fazer. Nós ficamos receosos, meu Pai. Nós ficamos mais preocupados com o que as pessoas vão falar, o que elas vão pensar se nós obedecermos a Tua voz e fizermos o que o Senhor está nos mandando fazer. Mas, meu Pai, nós não queremos viver dessa maneira, nós queremos ser ousados, nós queremos ser corajosos, nós não queremos nos espantar com as coisas, com as palavras, com o que nós vemos humanamente sendo feito. Coisas que o diabo traz para a nossa vida, querendo minar a nossa fé, querendo fazer a gente não acreditar no impossível, a gente não acreditar no teu poder, na tua glória, no que o Senhor é capaz de fazer como Criador dos céus e da terra. Deus, nós não queremos ser religiosos, nós não queremos ser frequentadores de cultos. Nós queremos ser como armas na sua mão. Nós queremos, meu Pai, a despeito do que nós vemos nesse mundo, que são coisas muito ruins, muito malignas, a despeito do que nós vemos, meu Pai, pessoas dominadas por demônios, jovens sendo ceifados nas drogas, na prostituição, no adultério, pessoas consagrando a sua vida mais ao dinheiro do que ao Senhor, mais a riquezas do que ao Senhor, estão mais preocupados em pagar suas contas, com as suas casas, com seus carros, com as suas roupas, estão mais preocupados com o que eles têm que pagar do que com o Senhor que criou os céus e a terra. Eles não colocam o Senhor em primeiro lugar, meu Pai, sabendo e não entendem que o Senhor pode dar todas essas coisas para eles se eles se posicionarem. Meu Pai, nós queremos, meu Pai, libertar as pessoas dessa malignidade, onde elas passam 8 horas buscando o seu próprio interesse e não tem tempo para o Senhor, meu Pai. Ah, meu Pai, quando a gente chama elas para te buscarem, para te louvar, elas falam que não tem tempo. Deus, se elas soubessem o que vão acontecer com elas quando o Senhor vier com o teu reino, se elas tivessem noção, meu Pai, o que vai acontecer com elas por terem desprezado o Senhor, por terem valorizado as coisas mais do que o Senhor, por terem virado as costas para o Senhor, que é o Criador dos céus e da terra, a pessoa mais importante, que merece toda a glória, toda a honra, merece a nossa adoração todos os dias, mas elas insistem, meu Pai, em focar os seus corações nas coisas. Meu Pai, em nome de Jesus, levanta um exército, meu Pai, nessa terra, nesse Brasil, para que eles, ao entrarem nos seus trabalhos, eles possam glorificar o teu nome, eles possam edificar um reino para o Senhor naquele ambiente, para que, ao entrarem na política, eles possam glorificar o teu nome, possam estabelecer o teu reino na política, possam estabelecer o teu reino nas empresas, possa estabelecer o teu reino nas faculdades, nas escolas, na vida das pessoas, meu Pai, à sua volta. Nós clamamos e profetizamos na autoridade do nome de Jesus e como igreja de Jesus Cristo. Que aonde tiver um servo de Deus em todos os ambientes, cultura, política, advocacia, empresas, famílias, bairros, estados, aonde tiver um servo de Deus, seja agora visitados pelo poder do Espírito Santo de Deus e usados por Deus para converter as pessoas à volta e para viver grandes milagres. Espírito Santo de Deus, como tua igreja, meu Pai, nós clamamos e profetizamos que os teus servos sejam tão visitados e cheios da tua glória agora, 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 para que eles possam tirar a morte desses ambientes, para que eles possam tirar o roubo desses ambientes, os vícios, as prostituições, os adultérios, para que eles possam tirar a destruição que está por vir sobre a vida dessas pessoas, tanto pelo diabo como pela tua ira, meu Pai, que é pior ainda. Deus, nos ajuda para que nós possamos salvar o maior número de pessoas através do Senhor. Nos dá autoridade, nos ensina a usar essa autoridade que o Senhor nos deu. Nos ensina a usar essa autoridade que o Senhor nos deu, meu Pai, para que as pessoas possam vir até o Senhor, para que elas possam se converter ao Senhor, para que elas possam ser livres da tua ira quando o Senhor vai se manifestar na terra. Deus, nós não estamos brincando de igreja. Nós não estamos querendo atrair pessoas para a nossa igreja, para a nossa religião, meu Pai. Porque isso não salva a pessoa. Isso não liberta a pessoa, só muda de lugar.
Nós queremos, meu Pai, realmente ver a glória Tua manifestando na vida de qualquer pessoa que frequente nossos cultos, que ouça nossas pregações. Nós queremos a vida das pessoas, meu Pai, tão certas de que precisam todos os dias consagrar a sua vida ao Senhor. Precisam Te buscar, precisam Te adorar, precisam se santificar, precisam estar conectadas com o Senhor para ouvir Tua voz e ser direcionados pelo Senhor todos os dias. É esse tipo de povo que nós queremos no Brasil, Senhor. Levanta este povo, ossos secos, em nome de Jesus, recebe da parte do Senhor o poder para fazer o reino de Deus ser manifesto em todos os lugares. No nome santo de Jesus, nós consagramos a Ti, Senhor, todo lugar. Que os demônios batam em retirada, que os espíritos malignos batam em retirada, que aqueles que são filhos das trevas, que têm o propósito, que têm o desejo de servir a demônios, a coisas malignas e a praticar coisas malignas, sejam desmascarados, desbaratados e expulsos do nosso meio por tomar essa decisão de não querer mudar, mas insistirem no roubo, na morte e na destruição deles e das pessoas à sua volta. Em nome de Jesus nós declaramos, sejam expulsos do nosso meio, saiam do nosso meio e que nós possamos ter a liberdade para poder evangelizar as pessoas e estabelecer o teu reino na vida delas para que elas escapem da ira que o Senhor está para trazer sobre toda a raça humana. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, em nome de Jesus, estamos no jejum de João 11, isso mesmo, de 21 dias. Abra sua Bíblia no capítulo 11 de João, em nome de Jesus. E lá diz assim: havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouvi falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele? Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do seu irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Maria a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando-a à parte, Maria disse-lhe: o mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara.
Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: Ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, a irmã do morto. Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus. Não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: Tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então os chefes do sacerdote e os fariseus convocaram uma reunião no sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está este homem realizando muitos sinais milagrosos. Se o deixarmos, todos crerão nele, então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: Nada sabeis. Não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, e não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los num povo. E daquele dia em diante resolveram tirar-lhe a vida. Por esta razão, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Ao invés disso, retirou-se para uma região próxima do deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com seus discípulos. Ao se aproximar a Páscoa judaica, muitos foram daquela região para Jerusalém a fim de participarem das purificações cerimoniais antes da Páscoa. Continuavam procurando Jesus e no templo perguntavam uns aos outros: O que vocês acham? Será que ele virá à festa? Mas os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que, se alguém soubesse onde estava Jesus, o denunciasse para que o pudessem prender. Amém? Em nome de Jesus. Vamos meditar? Em nome de Jesus. Conforme nós podemos ver aqui, nesse relato do capítulo 11, eles chamaram muito a atenção para um fato em especial, que foi realmente uma situação onde Jesus ia fazer com que aquela situação que acontecesse realmente fosse uma situação que fizesse o governo, o reino de Deus se espalhar por toda aquela região. Por quê? Porque conforme nós vimos aqui, havia uma pessoa que Lázaro conhecia, andava muito com ele, amava ele, conforme nós podemos ver aqui, tanto ele como as suas 2 irmãs. Uma das irmãs era aquela que lavou os pés de Jesus com óleo, unguento, né? Com unguento e secou com os cabelos, conforme nós vimos aqui, e enxugou os pés lá com os cabelos, e a outra estava também lá. É interessante o seguinte, conforme nós podemos ver, que Lázaro ele estava doente de uma doença que, se Jesus liberasse uma palavra de onde ele estava, Lázaro poderia ser curado. Então, Jesus estava no lugar aonde, quando vieram falar para ele, Senhor, aquele a quem amas está doente, Jesus poderia ter dito uma palavra para aquela pessoa e falado, seja Lázaro curado. Ele tinha essa autoridade para falar isso. Ele já tinha curado tantas pessoas com uma única palavra. Simplesmente liberava a palavra, a pessoa ia até lá e a pessoa estava curada. Mas neste caso aqui, Jesus não queria curar Lázaro. Jesus queria fazer algo superior.
Jesus queria realizar algo inacreditável, inaudito, algo para que alimentasse o coração das pessoas que já se depararam com a morte, que já perderam entes queridos, que já perderam pessoas a quem ama e que muitas vezes gostariam de tê-las de volta. Gostariam de um dia vê-las de volta, porque na verdade, se nós lermos a Bíblia, nós vamos perceber que a vontade de Deus, desde o início da criação, quando ele criou Adão e Eva, era que ninguém morresse. O desejo de Deus era que realmente todas as pessoas vivessem eternamente glorificando a Ele, o Criador dos céus e da terra. Esse era o interesse de Deus quando ele criou a terra e quando criou a humanidade, através de Adão e Eva, fazendo com que Adão e Eva tivessem filhos e sujeitassem eles a Deus. Mas, infelizmente, houve a introdução do pecado, houve a introdução da morte. Entrou a morte no homem, o pecado no homem, e esse trouxe doenças, mortes, tudo isso que nós vemos hoje na Terra. Mas esse não era o desejo de Deus quando criou a humanidade. Porém, conforme nós podemos ver no relato da Bíblia, havia um dos anjos que não queria mais se sujeitar a Deus, nem se submeter a Deus, e esse anjo precisava ser exposto. E não tem melhor maneira de expor alguém que está mentindo, que é falso, que é hipócrita e que não quer realmente o bem das pessoas, do que é dando a oportunidade para ele mostrar que ele é bom ou não. Não existe uma maneira de você provar que uma pessoa não presta, que ela não vale nada, sem que você faça com que ela comece a expor o que ela realmente está pensando, o que ela está sentindo, o que ela intenta fazer. E como que você faz isso? Você começa a fazer as coisas certas perto. Você começa a fazer as coisas certas à volta. Você começa a fazer as coisas que são certas, as coisas de Deus, cada vez mais. Por quê? Essa pessoa que tem um sentimento contrário, toda pessoa que não quer servir a Deus, não quer abandonar o pecado, quer continuar fazendo coisas erradas, quanto mais você fala das coisas de Deus, quanto mais você ora, quanto mais você jejua, quanto mais você se coloca diante de Deus, mais essa pessoa passa a ser exposta. Mais aparece a verdadeira natureza dela. Por quê? Porque ela está em contato com demônios. Ela está em contato com espíritos imundos. Você sabe, você entende por que tem pessoas que às vezes passam por grandes lutas, grandes dificuldades com pessoas que amam à sua volta e não conseguem resolver o problema? É por isso, porque existem demônios que estão agindo na vida dessas pessoas, espíritos imundos, quer seja na vida dela ou através de pessoas que ela tem relacionamento, com quem ela anda. Essas pessoas estão envolvidas com demônios e influenciam essa pessoa. Então o que acontece? Quando você começa a orar, você começa a jejuar, você começa a manifestar a glória de Deus, que Deus vai te revestir de glória quando você começar a buscar a Ele. O Criador dos céus e da terra vai colocar sobre você o Espírito dele, o Espírito Santo dele. E aí o que vai acontecer? Quando você receber o Espírito Santo de Deus, por estar posicionado diante de Deus, você vai começar a fazer as coisas mais de Deus. Você vai começar a orar mais, você vai começar a ler a Bíblia mais, você vai começar a jejuar mais, você vai começar a falar mais de Deus para as pessoas. Isso é normal, é natural, porque você reflete o Deus que você está buscando. Então, se você não está buscando nenhum Deus, é evidente que você não vai refletir nenhum Deus. Se você está buscando um Deus criado, você vai refletir esse Deus criado. Se você está buscando um Deus mentiroso, você vai refletir um Deus mentiroso. É assim que funciona. E nós, quando estamos buscando um Deus que é verdadeiro, seja quem for, qualquer pessoa, quando começa a buscar um Deus verdadeiro, as pessoas que não adoram a Deus, que não querem se posicionar diante de Deus, começam a ser reveladas. Elas começam a aparecer. Você está entendendo? Então o que aconteceu? Deus, ele criou o ser humano, Adão e Eva lá no início, para ter vida eterna. Mas havia um anjo que não queria. Ele queria a morte, o roubo, a destruição das pessoas. Ele começou a lutar contra Deus, ir contra as coisas de Deus. Automaticamente, quando Deus começou a mostrar o que ele queria para a humanidade, esse anjo que não queria mais servir a Deus, conhecido como Satanás e seus demônios, que uma terça da parte dos anjos que foram expulsos dos céus, eles começaram a aparecer e se revelar, tentando fazer com que isso não acontecesse. Aí o que eles fizeram? Introduziram a desobediência no coração deles para que eles se voltassem contra Deus. Aí entrou a morte na vida do ser humano. Entrou a morte na nossa vida. Porém, Deus já sabia que o diabo ia fazer isso.
Deus sabia que os demônios iam fazer isso. Deus sabia que Adão e Eva não iam conseguir resistir ao diabo. Por quê? Porque eles não tinham condições de compreender o que estava acontecendo. Eles eram pessoas recém-criadas. Eles eram pessoas que não tinham entendimento do que estava acontecendo. Porém, Deus foi preparando o reino dele para que devolvesse a vida eterna para o ser humano. Isso é, desde lá de Adão e Eva, quando você vai lendo de Gênesis, até Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, e até os nossos dias, que são as igrejas que são abertas para pregar a palavra de Deus e o reino de Deus, igrejas verdadeiras, que não pregam deuses criados, mas o Criador. O que acontece? Essas igrejas e também o livro de Gênesis até Apocalipse, você vai lendo, você vai participando das coisas de Deus, você vai percebendo que Deus está preparando já um reino que ele vai estabelecer na terra, que ele já disse que vai estabelecer, quer você aceite, quer não. E neste reino, ele vai devolver a vida eterna para o ser humano. Só que para fazer isso, devolver a vida eterna para o ser humano, ele precisava de que o filho dele, que estava nos céus, viesse até a terra, manifestasse o que é o reino de Deus, mostrasse para todas as pessoas à sua volta, todas as pessoas que viviam naquela época e para nós, que lemos agora e acompanhamos, o que é viver debaixo do reino de Deus. Lembra que eu te falei que quando a gente manifesta as coisas de Deus, aparecem os filhos das trevas, aqueles que estão debaixo de demônios? Pois bem, Jesus, quando viu que Lázaro estava doente, não foi até Lázaro. Ele esperou que Lázaro morresse. Ele podia ter liberado a palavra para o rapaz, mas não liberou. Esperou Lázaro morrer. E tentou explicar isso para os discípulos deles, falando: olha, o negócio é o seguinte, o que vocês vão ver agora é o poder da vida que meu pai tem. A capacidade que meu pai tem de trazer a vida às pessoas que já morreram. Você já imaginou? Você que está vivo, por servir a Deus, aceitar Jesus como o único seu Senhor que morreu por você na cruz e como libertador dos seus pecados, você vai poder ressuscitar ainda que você morra? E aqueles que muitas vezes não conheceram a Jesus e morreram, parentes seus, conhecidos seus, também Deus vai ressuscitar e vai permitir que eles escolham se quer servir a Deus ou não. Olha que coisa linda, como Deus é justo, como Deus é amoroso. Então não se preocupe, apenas busque ao Criador dos céus e da terra e se posicione diante dele para que ele possa te abençoar todos os dias, para que você possa levar essa palavra para todas as pessoas que querem ouvir, para todas as pessoas que querem se abrir para viver isso. Lembre-se, Jesus estava tentando mostrar para os discípulos o que ele tinha poder através do Pai que havia dado para ele, que ele ia morrer na cruz, ia ressuscitar, ser ressuscitado pelo Pai, e ele ia receber do Pai o direito de ressuscitar todas as pessoas, porque ele estava comprando todas as pessoas na terra com o sangue precioso dele e a morte dele na cruz. Olha que bênção! E aí o que aconteceu? Jesus, então, disse para os discípulos de uma maneira figurada, porque eles não estavam entendendo. Essa doença não acabará em morte, na morte, morte assim, definitiva. É para a glória de Deus o que vai acontecer com Lázaro, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela, da situação que Lázaro ia viver. Você está entendendo? Então, Jesus, o que eu quero chamar a tua atenção? O seguinte: você confia em Deus, não confia? Você acredita em Deus, não acredita? Agora deixa eu te fazer uma pergunta. O quanto Deus pode confiar em você? O quanto Deus pode confiar em você, fazendo você, permitindo que você passe por uma situação e você não vai perder a fé de que Ele pode agir? Porque é fácil nós acreditarmos em Deus. Toda pessoa que você pergunta para ela, ela fala que acredita em Deus. Toda pessoa que frequenta uma igreja, ela fala que acredita em Deus. Mas a questão é, o quanto Deus pode acreditar em você? O quanto Deus pode confiar em você para permitir que você passe por situações difíceis e impossíveis e você permaneça crendo, permaneça com a fé, permaneça de pé, permaneça realmente lutando pelas coisas de Deus, crendo que Deus vai fazer algo milagroso naquela situação, para que as pessoas vejam o que Deus fez na tua vida e elas mesmo tentem servir a Deus ou se voltem para Deus ou até mesmo se revoltem, né? Vai ter aqueles que vão se revoltar, não adianta.
Eles vão ficar com ciúme de você, vão ficar com raiva de você, vão querer dizer que você é tal, que não sei o que você é a pessoa, que você fica se sentindo, que você fica falando que viveu isso, que aconteceu isso na sua vida. Ele vai ter esse tipo de gente. Mas vai ter aqueles que vão ouvir o teu testemunho e vão falar, poxa, eu também quero. Eu preciso disso na minha vida. Por quê? Porque é esse o jeito de Deus trabalhar. Lázaro aqui, ele diz, olha, Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Então Jesus confiava que se Lázaro morresse, Lázaro ia acreditar, que Jesus podia ressuscitar ele. Mas Ronaldo, peraí, eu não estou entendendo. Lázaro tinha morrido. Lázaro morreu, quem estava vivo era Marta e Maria. E conforme nós lemos aqui, Marta e Maria duvidaram. Elas questionaram Jesus por não ter chegado na hora. Elas duvidaram que Jesus poderia realmente ressuscitar a Lázaro. Tanto que elas queriam que Jesus tivesse vindo antes de ele morrer. Para curar ele, para tirar a enfermidade. Isso é, tanto Marta como Maria, vivas. Marta e Maria estavam vivas. Duvidaram. Não acreditaram que Jesus poderia ressuscitar a Lázaro. Aí Jesus chegou aqui e falou, vamos voltar para a Judéia. Lembra que ele estava lá na Judéia, os fariseus e os mestres queriam matar ele? Aí ele está querendo voltar para lá. Olha o que os discípulos falam, mestre, há pouco os judeus tentaram te apedrejar. E assim mesmo tu vai querer voltar para lá? Eles estavam preocupados com ele, na verdade, não era com Jesus. Falando, se a gente for junto com Jesus, eles vão apedrejar a gente junto. Aí Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas, quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. O que Jesus está querendo dizer aqui para os discípulos? Aquele momento em que Jesus estava na Judéia, era um momento em que Satanás, príncipe das trevas, à noite, vamos chamar de noite aqui, ele estava ali presente, agindo na vida dos fariseus, dos mestres, para matar a Jesus. Porém, não era o tempo de Jesus morrer ainda. Por isso que Jesus saiu. Por isso que ele está dizendo aqui, não tem 12 horas o dia, quem anda de dia não tropeça. Ele está querendo dizer assim, olha, eu estou sendo guiado pelo meu Pai. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu não fiquei lá porque não era o momento de eu morrer. Mas agora está chegando o momento de eu realmente morrer por todas as pessoas na terra. De eu comprar elas com meu sangue. Então eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou indo para lá realmente porque eu sei o que eu estou fazendo. Isso é, eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo do meu Pai. Não andem pela carne. O que você precisa aprender isso? Com isso daí? Você precisa aprender, diante das situações difíceis e impossíveis, a parar de confiar no que você vê. A parar de confiar no que você ouve. A parar de confiar no que as pessoas te dizem ou você está vendo. Você precisa ir buscar no Criador o que Ele quer para você. Se ele quer, o que Ele quer que você faça, como que você haja, qual a tua atitude a tomar. Por quê? Porque você não vai ser guiado pela tua carne, pela tua natureza, pela tua limitação humana. Você vai ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Uma vez fazendo isso, Deus vai te conduzir diferente de quando você não andava com Ele. Mas para isso você precisa estar debaixo da luz, que é a luz de Deus, a direção de Deus, o caminho de Deus, aquilo que Deus quer te mostrar que você deve fazer. Você está entendendo por que ele disse isso para os discípulos? Que quem anda na luz não tropeça e quem anda de noite é que tropeça? Quando você anda afastado de Deus, você toma atitudes, você faz coisas que não agradam a Deus, que não era o que Deus queria, que não vai glorificar o nome dele. Porém, quando você anda na luz, você anda em comunhão com o teu Criador, aquele que te formou, Deus te guia e te direciona e você é justificado diante das situações ou das pessoas. Porque Deus é quem está te conduzindo. E hoje a terra e as igrejas, muitas igrejas mesmo, estão sofrendo por causa disso. Os líderes abrem igreja e fazem o povo ter comunhão com o líder, ter comunhão com o culto. E fazendo isso, o povo anda em trevas, tropeça, o povo faz o que quer. Ele só tem uma religião, só tem uma igreja, mas não andam com Deus todos os dias, não perguntam para Deus, não consultam a Deus, não falam com Deus o que Deus quer da vida dele, não pede para Deus guiar os seus caminhos e os seus passos e tomar atitudes através deles. Então o que acontece? A igreja anda nas trevas e vive tropeçando. Ela vive tropeçando.
Tropeçando por quê, Ronaldo? Porque elas não conseguem crer no milagre que Deus pode fazer. Deus traz uma situação na terra, Deus traz uma situação difícil na terra, uma situação impossível de as pessoas resolverem. Aí a igreja pega e faz o que o mundo faz. Acredita no que o mundo acredita e busca a solução no que o mundo busca. O que acontece? Deus não é glorificado. Porque o mundo está de olho e eles olham e falam: mas para que eu vou criar uma igreja dessa? Quando precisa de cura, eles vêm até um médico. Vem tomar remédio. Vem tomar vacina. Vem usar máscara. Vem manter o distanciamento. Que Deus é esse? Enquanto Deus estava esperando que a igreja se posicionasse diante dessa pandemia e de muitas outras situações que vão vir, viu? Vão vir ainda outras, calma, espere, vocês vão ver. Deus estava esperando que o posicionamento da igreja fosse de fé. Eles não estou falando que eles deviam afrontar os governos, que eles deviam afrontar as pessoas que são incrédulas, não é isso. Mas eles deviam manifestar a fé deles. Eles deviam, porque eles têm políticos lá dentro da política, eles deviam conversar com esses políticos e passar o que eles pensam a respeito dessa pandemia. Olha, essa pandemia aí, para mim, é algo que Deus pode me proteger, Deus pode me guardar. Então faça uma lei que obrigue as pessoas a usarem máscara, tomarem vacina e manter o distanciamento apenas para quem não crê que Deus pode proteger eles. Os que creem que Deus pode proteger eles têm a liberdade de não precisar fazer isso. Isso é, as pessoas que têm medo, que acreditam mais na medicina do que em Deus, não estou falando que você não deve usar a medicina, não é isso. A fé deles está mais em um homem que senta perto deles para falar o que eles têm e dar remédio para eles, mandar para a farmácia, fazer cirurgia. O que acontece? Essas pessoas poderiam sim manter o distanciamento, usar máscara e tomar vacina. Porém, aqueles que se posicionam diante de Deus e que creem que Deus pode proteger eles através de Jesus e da morte na cruz, porque no Salmo diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo não teme, ele não tem medo. E diz que pelas pisaduras de Jesus Cristo nós somos sarados. Na Bíblia tem várias passagens na Bíblia que diz que as enfermidades que Deus traz na terra não pega naqueles que creem em Deus. Não virá sobre nós. Agora, como que a gente vai provar para as pessoas que Deus está conosco se durante essas situações impossíveis nós tomamos o mesmo caminho dessas pessoas que não acreditam em Deus? Marta e Maria estavam assim. Marta e Maria acreditavam em Jesus, sabiam que Jesus era o Filho de Deus, mas duvidavam. A fé delas não era o suficiente para crer que Jesus poderia ressuscitar. Isso é para você entender que não basta você ir para a igreja. Não basta você ficar lendo Bíblia. Não basta você ficar orando. Não basta você ficar jejuando. Não basta você ficar tomando atitudes religiosas se diante das situações impossíveis você duvida que Deus pode fazer alguma coisa. Você não acredita que Deus pode realizar um grande milagre. O que acontece? Você está vivendo como o mundo, porém frequentando uma igreja. Dizendo que é crente, carregando uma Bíblia, usa jargões evangélicos, né? Porém, nas tuas ações diante a sua fé, está sendo uma fé sem obras. Você não crê no que realmente a palavra de Deus diz a respeito do que Jesus pode fazer. Então a tua fé é morta. Tudo aquilo que na palavra de Deus, Deus diz que faz conosco, e você não crê, isto é, Deus nos separa do mundo, Deus nos livra das malignidades que o mundo está vivendo. Deus nos dá outras coisas que o mundo... Tudo que a palavra de Deus fala a respeito do que Deus faz com o seu povo, que crê nele e que busca ele, o Criador dos céus, e você duvida disso, nesta situação você está tendo uma fé morta. Porque a fé sem obras é morta. Você não crê que Deus pode fazer realmente. E foi assim que essas pessoas estavam. Marta e Maria estavam dessa situação. Até os discípulos estavam nessa situação. Porque quando Jesus disse que Lázaro morreu, aí ele disse: para o bem de vocês estou contente. Olha como é que alguém fica contente com a morte de outro. Por não ter estado lá, ele estava contente. Por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Isso é, se Jesus estivesse lá, Marta e Maria ia atormentar tanto ele, que Jesus ia ter que explicar para ela, e ela não ia entender. Olha, nós vamos deixar o seu irmão morrer, espera o seu irmão morrer,
que aí eu vou ressuscitar ele para que o nome de Deus seja glorificado aqui no meio de todo esse povo. Você acha que Marta ia entender isso? Marta ia ficar desesperada. Ia falar, meu, que maldade é essa, Jesus? Como você é mau? Como você é ruim? Mas o que eu quero deixar claro para você, explicar no teu espírito, para você entender de uma vez por todas e se posicionar diante desse Deus maravilhoso, grandioso. Eu quero dizer para você que todas as situações na tua vida, pense aí, para um pouco e medite em todas as situações na tua vida que você viveu, que foram situações horríveis, que você não desejaria para ninguém. Foram situações realmente que você não gostaria nem de passar de novo, se fosse preciso. Todas essas situações que você viveu, se você tivesse colocado a tua fé no Criador dos céus e da terra, ele não só teria te dado uma solução impossível para essas situações, como ele teria te dado um consolo nessas situações, uma força nessa situação. Nessas situações, ele teria colocado em você um poder e uma autoridade nessa situação para que você vivesse um grande milagre diante dessas situações. Porém, por você não ter buscado ao Criador dos céus e da terra, talvez porque você não conhecesse, ou talvez porque você não sabia, ou talvez até mesmo porque você frequenta a igreja e não leva a sério as coisas de Deus, enfim, você não entende o que é a fé mesmo, o que é crer no que Deus pode fazer. Sim, porque quando você... Tem pessoas que lêem as histórias da Bíblia e acham que é uma historinha do passado, que Jesus fazia naquela época. Não, meu querido, Jesus ressuscitou, ele ainda está vivo, ele está passeando na terra, ele está andando na terra procurando pessoas que creem nele, que acreditam no que ele pode fazer. Se tu crê, se tu buscar, eu te aconselho a ler mais a Bíblia para aprender e descobrir o que Deus pode fazer na tua vida. Tudo que Jesus fez foi um exemplo do que ele pode fazer na tua vida. Sabe para aqueles momentos que você viver de dificuldade, de luta, você lembrar dessas passagens e falar, peraí, Jesus pode fazer. Ele morreu na cruz por mim, ressuscitou, está sentado à direita do Pai e ele tem autoridade para fazer na minha vida e ele me deu autoridade para viver. Entendeu? São coisas que a falta de conhecimento das pessoas faz com que elas vivam maldições na sua vida, situações na sua vida e não vivam o milagre de Deus, tudo por ignorância, por falta de conhecimento, por falta de exercitar a sua fé. Então o que aconteceu? Conforme nós podemos ver aqui, ó, ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro, já havia 4 dias. Por que 4 dias? Para que as pessoas não dissessem, não, ele não tinha morrido não. Ele não tinha morrido não se fosse um dia, se fosse 2 dias, se fosse 3 dias. Sabe aquelas pessoas incrédulas? Que não importa o que Deus faça, não importa o que Deus faça, ela continua duvidando. Existem pessoas, meu amado, que pode aparecer um anjo para ela dizendo que ela vai ser abençoada, ela duvida. Por quê? Porque ela está acostumada com a escravidão. Ela está acostumada a buscar solução no próprio entendimento dela, na capacidade humana dela. Ela não entende o que é o mundo espiritual, o que Deus pode fazer através de Jesus Cristo na vida dela. Ela não entende isso, porque ela foi ensinada desde pequena a acreditar no natural, no que é possível fazer, naquilo que somente é possível ser feito. E por viver a vida desde pequena, desde criança até essa idade que ela está, nessa realidade dela, que é de somente as coisas possíveis você pode viver. Você tem que... Por quê? Porque o diabo, o reino do diabo é assim. O reino das trevas trabalha com coisas possíveis, porque o diabo não pode fazer o impossível. O diabo não pode ressuscitar morto. O diabo não pode nem entrar na vida de uma pessoa sem que ela fique deformada, que ela fique com problemas, que ela comece a ter atitudes e ações demoníacas. Por quê? Porque ele é um demônio. Ele é um opositor. Ele é contra Deus em tudo que Deus faz. Você está entendendo? Então, o que aconteceu aqui na situação? Para você ver o perigo da incredulidade na vida de uma pessoa, ainda que ela frequente igreja. Marta e Maria aqui frequentavam cultos, estava com Jesus, conhecia Jesus. Jesus pregava para elas, Jesus ensinava para elas, Jesus falava para elas, Jesus fazia coisas em volta dela. Isso é, Maria e Marta eram frequentadoras de igreja. Elas eram evangélicas, elas eram crentes. Elas tinham um culto com Jesus, com o próprio Jesus. Mas mesmo assim, quando Jesus apareceu até elas, elas olhavam para a situação, elas olhavam para a morte, elas olhavam para Lázaro morto e não para Jesus
poderoso ao lado dela que podia ressuscitar ele, e não para o que Jesus era capaz de fazer. Você pode ver pelas respostas que elas davam. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. E aí Jesus dizia, eu sou a ressurreição e a vida, minha querida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, vai viver. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Isso é, vai morrer, vai ficar um tempo morto, mas Jesus vai ressuscitar. Você crê nisso? Aí ela pega e distorce de novo. Ela distorce a mensagem que Jesus estava dando. Sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e chamando à parte, Maria disse-lhe, o mestre está aqui, está chamando você. Aí veio a irmã dela, mais incrédula ainda. Entendeu? Foi correndo ao lado dela e começou. Irmão, você precisa entender, irmã. Olha o que ela disse para ele. Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Entendeu? Você precisa entender o seguinte. Toda situação impossível na tua vida, Deus quer fazer algo poderoso para que o nome dele seja glorificado. Só que veja bem, toda vez que você desiste, você duvida. Ai, mas Ronaldo, sabe o que foi? Eu comecei a orar. Eu comecei a ler a Bíblia, comecei a jejuar, mas parece que piorou. Parece que a situação ficou pior. E é assim mesmo, né? Parece, né, que piorou. Mas não é que piorou. Está começando o mover de Deus na situação que você está clamando. E ao começar essa situação a ter a mão de Deus se movendo, demônios começam também a se manifestar para tentar te fazer a crer no contrário. Espíritos imundos começam a se manifestar para fazer você desistir, para você não crer, para você duvidar. Filhos das trevas que adoram esses demônios, que servem a esses demônios, que ganham com o pecado das pessoas e com as práticas malignas das pessoas, começam a tentar fazer você parar e desistir e duvidar. É assim que o reino das trevas trabalha. Você começa a se posicionar diante de Deus para viver o milagre, você começa a se posicionar diante de Deus porque você crê, você fala, não, eu vou me posicionar, chega de servir a Deus meia boca, eu vou fazer o que Deus está mandando fazer. Aí você começa a fazer, as trevas começam a perceber, porque você saiu do domínio deles, você saiu da autoridade dos espíritos demoníacos, que cria na morte, que cria na destruição, que cria no roubo, que cria nessa coisa que estava acontecendo na tua vida que é contrário ao que Deus não queria. Você está começando a sair do domínio dessas trevas e começar a entrar no reino de Deus porque você está começando a se posicionar diante de Deus. O que os demônios de Satanás e os filhos das trevas começam a fazer? Agir e tomar atitudes para você voltar para a incredulidade, você voltar para a morte, você voltar para aquilo que você acreditava que não podia acontecer. A incredulidade é isso mesmo. Há uma guerra sendo travada entre as trevas e o reino de Deus. Porém, você, não se posicionando direito diante de Deus, você não consegue vencer. E aí você volta para a situação e continua vivendo aquela malignidade e ela não se resolve. Ela não é solucionada. Você está entendendo o que aconteceu aqui? Se Jesus dependesse de Marta e de Maria para ressuscitar a Lázaro, Lázaro não seria ressuscitado, devido à incredulidade deles no poder da ressurreição. Criam que Jesus era o Filho de Deus, mas não acreditavam na ressurreição. Porém, existia uma pessoa ali que acreditava em Jesus. No meio de toda aquela multidão, dos líderes religiosos, dos mestres, dos discípulos, de Marta, de Maria, dos judeus que estavam ali reunidos. Você pode ver que até o povo não acreditava. Olha o que alguns do povo diziam. Ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? E Jesus até chorou. Ele ficou comovido quando ele viu a morte. Ele falou, realmente é algo muito dolorido, como as pessoas sofrem com a morte que Satanás colocou na vida deles. Aí Jesus chegou para todas as pessoas que estavam ali, diante de todos eles, e falou, tirem a pedra. Olha como eles eram incrédulos. Aí Marta disse, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias.
Aí Jesus mais uma vez tenta quebrar a incredulidade dela com palavra. Jesus disse-lhe: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Isso ele respondeu com a palavra de fé a incredulidade dela que ela respondeu. Você viu como os filhos das trevas trabalham? Eles introduzem na cabeça das pessoas os satanás, os demônios, coloca pensamentos na nossa cabeça, coloca sentimentos no nosso coração, coloca pessoas à nossa volta para ficar alimentando aquela incredulidade, que é o ponto de a gente chegar e falar contra o milagre. A gente abre a boca contra um milagre que Deus quer fazer na nossa vida. Foi o que fez ela aqui. Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Isso é, Jesus, para, Jesus, de mexer com isso. Acabou. Você não veio, não curou ele antes de morrer, morreu. Vai fazer o quê? Agora não adianta mais, Jesus. Vamos nos conformar com esta situação e ponto final. Você está entendendo? E é assim que vive o religioso. O religioso, ele vai para a igreja, ele ouve a palavra de Deus, ele ora, ele faz as coisas que tem que fazer, mas ele não crê. Ele está diante de uma situação impossível, ele não vai buscar em Deus uma solução para ver o que Deus quer fazer com aquela situação. Ele simplesmente olha para a situação e fala: vai ter que ser assim mesmo, vai fazer o quê? Eu tenho que me conformar com isso. Mas Jesus estava ali para quebrar essa malignidade na vida daquelas pessoas. Por isso que ele disse para ela essas palavras que nós pegamos e falamos aqui. Eu não lhe falei que se você crescer, veria a glória de Deus? Aí então tiraram a pedra. Aí Jesus, olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. E eu sei que sempre me ouves. Isso é, Jesus estava falando: olha, tudo que eu já fiz aqui, Pai, até hoje, o Senhor tem me ouvido e tem feito aquilo que eu abri minha boca para falar. Por quê? Porque eu também te ouço. O Senhor me manda fazer, eu faço. As pessoas não estão ouvindo, elas não estão sabendo, porque elas não têm a mesma comunhão. Elas não têm a mesma comunhão contigo como eu tenho. Elas estão mais preocupadas com o seu trabalho, com a sua casa, com a roupa para lavar, com a casa para limpar, com o trabalho para ganhar dinheiro, com comprar comida, comprar roupa. Elas se preocupam mais com essas coisas. Estou dizendo que você não deve se preocupar. Elas colocam essas coisas mais, colocam na frente de tudo e o Senhor, se sobrar um tempinho. Se sobrar um tempinho, talvez o Senhor até consiga alguma coisa, uma vez por semana, talvez. Se der ainda. Se der, porque acontece alguma coisa, acaba não indo também buscar Deus uma vez por semana. Por quê? Porque as pessoas não compreendem como é bom e relevante estar com Deus todos os dias. Aí então olha o que Jesus fez, olha. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz. Olha quem foi que acreditou em Jesus. Olha quem, a única pessoa ali no meio que não duvidou de Jesus. Aí Jesus disse: Lázaro. Lázaro estava morto. Venha para fora. Você está entendendo? Um morto acreditou em Jesus ao ponto de ressuscitar. O que eu quero te dizer com isso? Está lá escrito, olha, o morto saiu com as suas mãos e os pés envolvidos em faixa e linho e o rosto envolto num pano. Você está entendendo como você perde milagres de Deus simplesmente por estar vivo? O que eu quero dizer com estar vivo? É você pôr a sua vontade acima da de Deus? Toda vez que nós pegamos diante de qualquer situação e deduzimos o que tem que ser, como deve ser, o que fazer, o que não fazer, como agir, como não agir, toda vez que você toma uma decisão simplesmente porque você acha que é melhor, você decide por si só e não consulta a Deus, não busca em Deus, não pergunta para Deus, você deixa de viver algo grandioso da parte de Deus. Lázaro morto deu mais ouvido para Deus do que aquelas pessoas que estavam ali vivas. Você precisa morrer. Morrer para os seus pensamentos, morrer para os seus sentimentos e se encher das coisas de Deus. Pegar a tua mente e encher das coisas de Deus. Pegar os teus sentimentos e encher das coisas de Deus. Você precisa estar mais na companhia de Deus para ouvir o que Ele quer de você. Não é para você ficar falando e pedindo coisa. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o que você necessita, Deus sabe das suas ansiedades.
Deus sabe das tuas preocupações, do teu dia a dia, Deus sabe de tudo o que você está precisando. A questão é, você está disposto a buscar a Deus para ouvir o que Ele quer de você? O que Ele quer fazer através de você? O que Ele quer te ensinar a como fazer determinadas coisas? Se você estiver disposto a morrer para você e a parar de andar pelo que você acredita, o que você acha, e andar pelo que Deus é capaz de fazer, Deus vai colocar em você uma fé diferente da fé daquelas pessoas que não querem fazer isso. Lázaro, ele conseguiu ouvir a voz de Deus porque os sentimentos dele, os pensamentos dele já não estavam mais funcionando. Ele estava morto. Lázaro não tinha mais vontade. Ele não tinha mais a vontade dele, viva, operante. E muitas vezes nós, por estarmos vivos, operante, a nossa vontade está sendo colocada às vezes na frente de Deus e nós deixamos de viver grandes bênçãos. Ah, mas essa situação aqui, peraí que eu vou resolver, vou fazer desse jeito. Então vai. Ah, não, mas essa situação aqui eu vou orar, vou buscar em Deus, vou pedir uma direção, o Senhor me mostra o que eu faço, me guia Espírito Santo de Deus nesse dia, para que esse dia seja abençoado. Através da morte de teu filho Jesus é que eu estou chegando diante de ti, Pai, para clamar para o Senhor, para que o meu dia seja guiado pelo teu Espírito Santo, que eu possa viver tudo aquilo que o Senhor tem para minha vida, que eu não murmure, que eu não reclame, mas que eu deixe o Senhor trabalhar na minha vida e me guiar. Faça o meu eu, faça a minha vontade, o meu querer morrer nos dias de hoje, para que eu possa ressuscitar como uma nova criatura para fazer o que o Senhor quer em nome de Jesus neste dia. Quando você começar a entender isso de verdade, que Deus te criou para que a vontade dele seja feita em você, você nunca mais vai viver da maneira que você está vivendo sem Deus. Sabe, deixa eu te explicar, é algo sério, é muito sério. Deus, quando nos criou, Ele nos criou para ter contato com Ele. É por isso que tem igrejas que lutam para você não ir na igreja, ou para você, se for, é só sentar lá e ficar ouvindo alguém. Tem igreja que gosta disso. Ela gosta que você frequente um culto e vai para a sua vida lá, fazer tua vida e depois vai levar dinheiro, dízimo e oferta para a igreja. Eles adoram isso, eles têm prazer nisso daí. Por quê? Porque eles se alimentam de você. Existem espíritos imundos agindo na. Mas, Ronaldo, eles são da igreja. Eles são da igreja. Todo líder de igreja que não se preocupa com a tua qualidade espiritual diante de Deus, com a tua vida diante de Deus, com a forma como você está vivendo fora da igreja, no teu dia a dia, tem espíritos demoníacos agindo na vida dele, porque ele está há anos agindo dessa maneira. Está satisfeito do jeito que está, conformado do jeito que está. Deus não te chamou para ser uma pessoa meia boca dele, não. Deus te chamou para ter experiências com ele grandiosas. E quando você fica numa religião, numa igreja, para buscar a Deus de maneira relaxada, de maneira que não é séria mesmo, entendendo que é o teu Criador, aquele que te formou, entram espíritos imundos na tua vida e você começa a fazer o que estavam fazendo esses líderes de igreja aqui. Irmão, eu estou falando de líderes de igrejas, irmãos. Eu estou falando de líderes de igreja, não estou falando de gente que não conhecia a Bíblia. Eles queriam matar a Jesus. Jesus precisava ter morrido pela mão desses líderes, pela boca desses líderes. Jesus precisava ter morrido pela boca desses líderes. Poderia ter sido outras pessoas que não conheciam a Deus que matassem a Jesus. Mas justamente aqueles que professavam acreditar em Jesus foram os que tentaram matar Jesus e conseguiram. O que eu entendo disso? O que você precisa entender disso? Que servir a Deus de maneira relaxada, buscar a Deus de maneira relaxada, ou não buscar a Deus da maneira séria como se deve buscar, você acaba sendo conduzido para tomar atitudes fora da vontade de Deus, contrária àquilo que Deus quer. Porque o diabo te seduz, o diabo te engana, ele te seduz, ele te faz praticar coisas que você pensa que está fazendo para Deus. E você sabe que não está buscando a Deus. Você sabe, pelo teu dia a dia, você sabe que não está buscando a Deus. Por isso tome muito cuidado. Não, a despeito de você buscar a Deus relaxadamente ou não querer buscar, isso vai trazer para você consequências. Você vai tomar atitudes quando Deus se manifestar. Deus ressuscitou um morto.
Era para esses líderes religiosos estar apaixonados por Jesus. Está falando, Jesus, vem para cá, para nossa igreja. Vem cá, Jesus, nessa igreja, em nome de Jesus. Entra aqui, Jesus, entra aqui. Vem pregar para nós todos os dias. Jesus, esta igreja é tua. Vem aqui glorificar o Pai através dessa ressurreição e de todos os milagres que você já fez. Era essa atitude que esses líderes religiosos deviam ter. Mas o coração deles estava no dízimo e na oferta. O coração deles estava no cargo que eles tinham. O coração deles estava nas pessoas que estavam submissas a ele. Meu querido, não é fácil não. Não é fácil. Olha o que eles disseram. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram a reunião no Sinédrio, reuniram todos aqueles que estavam na igreja deles, e para você ver como é que é uma pessoa autoritária. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais milagrosos. Olha o pensamento demoníaco. Em vez de trazer essa pessoa para poder pregar na igreja dele, para poder ministrar o povo, para poder libertar o povo e curar o povo, para ver como eles não se preocupavam com as pessoas que estavam à volta dele, só está querendo dízimo e oferta mesmo, está querendo dinheiro. Está querendo cargo, status. E eles continuam, se o deixarmos, todos crerão nele. E então, olha a preocupação deles, então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa. Eles estavam preocupados com o cargo deles que os romanos podiam tirar e não com o que Deus podia fazer na vida deles. Deus podia fazer na vida deles. Aí um dos líderes acabou sendo usado pelo diabo definitivamente. Ele acabou deixando Satanás entrar no coração dele de uma maneira que nem ele sabia. Olha o que ele disse, não sabeis? Não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e não que pereça toda a nação. Sabe o que ele estava querendo dizer assim? É melhor que Jesus morra do que nós morrermos. Porque Jesus morrendo, a gente não perde o nosso cargo, a gente não perde nossa posição, a gente não perde esse status que nós conquistamos diante do governo, diante da política. Nós somos conhecidos no meio da política, praticando coisas demoníacas. Adorando a demônios e ganhando benefícios de políticos. Aí a preocupação deles era essa. Se nós permitirmos que Jesus continue, nós vamos perder o nosso espaço aqui. Sabe por quê? Porque eles vão começar a olhar para Jesus ao invés de olhar para nós que não faz nada. Que só vai lá de vez em quando diante de Roma, né, que eram os romanos que governavam. Finge que está servindo a Deus, adorando a Deus, mas mantém o povo em controle para obedecer aos romanos, para fazer o que os romanos queriam. Isso é, eles intermediavam entre o povo, fazendo com que o povo não se voltasse para Deus, mas se voltasse para Roma e servisse a Roma. E Jesus queria que o povo se voltasse para Deus e não para Roma. Que os romanos se voltassem para Deus, o Criador dos céus e da terra, e não para Roma. Que os líderes religiosos se voltassem para Deus e não para Roma. Por quê? Porque chegaria um dia que eles vão morrer e vão ter que prestar conta para Deus. E aí, cadê o teu cargo, o teu status? O que você vai fazer com ele diante de Deus? Eu quero ver o teu cargo político. Eu quero ver o teu cargo que você tem na política quando você chegar diante de Deus e falar, Deus, eu valorizei mais o Estado do que as pessoas, do que o teu reino. É você que é crente, que está aí na política, você que está no meio da política, que é crente, toma cuidado com esse espírito demoníaco que entrou na vida desses líderes religiosos, para você não começar a fazer a mesma coisa. Você valorizar mais a política, valorizar mais as pessoas que estão na política, do que o próprio Criador dos céus e da terra, do que o reino do Criador nos céus e na terra. Quando tu prestar contas a Deus, tu vai ver o que vai acontecer contigo. E você sabia que tem pessoas que são assim lá na igreja? Lá na política? Pastores, líderes de igreja que estão lá dentro, que eles estão mais preocupados com o reino deles, o governo deles, do que o reino de Deus. E aí o que acontece com isso? Vão se introduzindo espíritos demoníacos, como se introduziu aqui nesses líderes, para que eles façam aquilo que agrada a homens, mais do que a Deus.
E o diabo vai ganhando espaço. Quando o diabo vai ganhando espaço, vai chegar o momento que Deus vai ter que intervir. Tanto na tua vida como na vida dos demônios e dos políticos. Porque Deus tem um reino que vai estabelecer na terra, quer você queira, quer não. Quer você apoie como político, quer não apoie o reino de Deus, quer você na igreja apoie o reino de Deus, quer não, quer você faça o que Deus queira ou não, Deus vai estabelecer o reino dele. E você sabe para onde que vai por você estar contra. É simples. A Bíblia é clara, meu querido. E eu vou te dizer uma coisa séria que talvez você não compreenda, mas é bom se preparar. Vão surgir os anticristos na terra que vão querer fazer o mesmo com aqueles que pregam a palavra de Deus, que pregam contra coisas malignas, coisas demoníacas, que são praticadas na política, que são praticadas nas escolas, que são praticadas nas empresas. Por quê? Porque eles ganham muito dinheiro com isso. Você acha que essas prostituições que tem esses prostíbulos, quanto que eles faturam com isso? Você acha que com as drogas que são vendidas, que são patrocinadas por pessoas que ganham dinheiro, muitas vezes políticos, religiosos, que estão ali no meio, falsos religiosos, são aqueles que realmente não buscam a Deus de verdade, eles estão mais preocupados com seus interesses? Tem pessoas introduzidas, tanto na política, no meio empresarial, nas igrejas, nas famílias. Você sabia que tem família que apoia práticas demoníacas dentro da sua casa? Ensina os seus filhos a praticarem. Já desde criança, eles ensinam a praticarem coisas demoníacas e concordam com isso e ainda falam para que eles devem passar isso daí para as pessoas também nas escolas onde frequentam. Vai lá e seduz outras pessoas para também fazerem o mesmo. Por isso entenda o seguinte, meu querido, as trevas, elas estão pouco se preocupadas com a tua morte, com o teu roubo, com a tua destruição. Eles querem é mais. Eles querem é ter o benefício deles. Eles querem eles terem o que eles precisam. Você que se lasque, que morra, que seja consumido, seja morto, destruído, roubado, tanto faz para eles, não me interessa. Desde que eles não sejam atingidos, não sejam pegos. Mas só que eles se esquecem que a justiça de Deus é superior à justiça do homem. Se tão somente aqueles que creem em Deus não se corromperem. Porque Deus não vai fazer justiça para você se você está do lado da corrupção. Você vai viver juízo. Entenda, Deus não vai fazer justiça para pessoas que estão ao lado da corrupção. Você vai viver juízo de Deus. Porém, você que não se corrompe, que se mantém fiel às coisas de Deus, a despeito do que aconteça à sua volta, se posicione diante de Deus, creia diante de Deus, porque um Deus que ressuscita morto não é capaz de trazer juízo no ambiente em que você está? Pergunte para você mesmo. Você que se santifica, que não se corrompe, que crê que Deus pode trazer juízo no ambiente em que você está. Esse Deus que ressuscita mortos, o Deus criador, não estou falando de deuses criados de algumas religiões que existem. Eles criam Deus e diz que é Deus. Eu estou falando do Deus criador, que ressuscita mortos, não é capaz de trazer juízo para os corruptos no ambiente em que você está frequentando e justiça para você que não está se corrompendo? Acredito que seja um pouco mais de fé, se você tem dúvida. Você está precisando de acreditar mais no poder de Deus e não ficar olhando para as coisas humanas que estão acontecendo à tua volta achando que eles têm mais poder. Ah, Ronaldo, mas ele tem um cargo importante, ele ocupa um baita cargo, você nem imagina, é ele quem manda e desmanda na lei, é ele quem baixa e não baixa decreto, ele possui uma posição muito alta aqui na onde que eu estou. Em nome de Jesus, a despeito da posição dele, Deus está acima. E Deus te colocou acima dele espiritualmente. Para de querer resolver na tua carne, porque na tua carne você está abaixo dele. Porém, espiritualmente, se ele é corrupto, se ele está fora da vontade de Deus, você está acima dele, acima de principados, acima de potestades, acima de dominadores, acima de autoridades
autoridades lá, você precisa tomar posse da tua armadura espiritual. É por isso que você não está conseguindo fazer a justiça e o juízo serem executados no ambiente que você está. Chama a justiça de Deus para a tua vida. Chama o juízo de Deus para a vida deles, que são corruptos, que não querem obedecer à voz de Deus. Você precisa ter isso tão queimando dentro de você, ter tanta certeza que Deus faz, que a despeito do que aconteça à sua volta, você vive o milagre. Você vive a mão de Deus operando nesse ambiente que você está, não importa como ele esteja. Satanás e os demônios estavam corrompendo nos céus e Deus agiu lá e expulsou eles. Satanás estava agindo na Babilônia e Deus expulsou eles. A questão é, você vai querer ir junto com o diabo quando Deus age ou você vai querer permanecer no lugar onde Deus vai te colocar? Sim, porque quando Deus age com justiça e juízo, até você que se diz ser crente, mas está na corrupção, será expulso junto com esses. Vai ser expulso, meu querido. Você vai ser tirado do teu cargo, da tua posição. Porque Deus não tem aliança com corrupção. Deus é santo, santo. E você precisa se revestir da santidade de Deus e crer que Ele é santo. Ao ponto de, a despeito de você não ser o santo, você não é santo, nós não somos santos, nós somos pecadores, mas Deus é santo. E você precisa crer que Ele é santo. E aonde Ele te colocou, se você se encher das coisas de Deus, você vai ser santificado por Ele. E as trevas não vão conseguir permanecer no ambiente onde existe santidade. Então, em nome de Jesus, se posiciona, porque Deus vai fazer coisas grandiosas e maravilhosas neste lugar que você está frequentando. Deus vai fazer coisas grandiosas e maravilhosas nesse lugar que você está frequentando. Não deixe a tua fé minar, não perca a tua fé, não perca a tua fé. Creia que Deus tem poder para fazer coisas grandiosas em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai Criador dos céus e da terra, grandioso, maravilhoso, Criador dos céus, oh meu Pai, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem me ensinado, tudo que o Senhor tem feito na minha vida, o que o Senhor tem colocado em meu coração, na minha mente, como direção, meu Pai, em nome de Jesus. Meu Pai, nós não queremos ser, meu Pai, como essas pessoas que nós lemos aqui, meu Pai, que diante de situações impossíveis abre a sua boca para falar contra o milagre. Em nome de Jesus, Senhor, nós não queremos ser pessoas, meu Pai, que uma hora acredita, mas depois duvida. São como ondas do mar. Tem momentos que acreditam no Senhor em certas coisas, mas existem coisas que duvidam. Nós não queremos ser assim, meu Pai. O Senhor escolheu essa família, meu Pai, porque o Senhor confiava que eles iam acreditar que o Senhor te ia fazer algo. Mas eles muitas vezes não correspondiam ao que o Senhor confiava neles. O modo como eles agiram não foram o suficiente pela confiança que o Senhor teve neles. O Senhor confiava tanto neles ao ponto de permitir que morresse um parente deles, para que depois o Senhor fosse e ressuscitasse eles, mas eles não conseguiam entender no seu espírito. Eles estavam tão afastados do Senhor, eles estavam tão distantes do Senhor, eles estavam tão enxafurdados na sua carne, no seu modo de pensar, na sua religiosidade, no seu modo de ver as coisas, meu Pai, que eles não conseguiram perceber o que o Senhor estava preparando como honra, glória e justificação para a vida deles. E quantas vezes, meu Pai, nós fazemos as mesmas coisas? O Senhor permite que a gente passe por situações impossíveis, situações difíceis, situações em que nós não conseguimos entender o porquê, mas nós acabamos agindo do nosso jeito. Nós acabamos deixando a nossa incredulidade entrar. Nós acabamos deixando, meu Pai, que o nosso modo de ver e de entender da situação é que dá a palavra final e a decisão para essa situação. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos, meu Pai, nos dá discernimento espiritual, nos dá inteligência espiritual, nos dá, meu Pai, fé, nos dá ousadia, nos dá coragem, nos dá percepção das coisas que estão acontecendo à nossa volta, nos dá entendimento de que tudo que acontece na nossa vida, meu Pai, se nós nos posicionarmos diante do Senhor, nós vamos viver coisas grandiosas.
Sim, porque não é só nossa vida que o Senhor está de olho. O Senhor está de olho também nas vidas que estão à nossa volta, que olham para nós. Pessoas que muitas vezes estão debaixo de deuses criados, estão debaixo do domínio de espíritos imundos, de demônios, do próprio Satanás. E eles olham para nós, mas não enxergam em nós nenhuma atitude realmente que diferencie deles, dos deuses que eles adoram, meu Pai. Por isso nós te pedimos, nos dá esse tipo de fé, Senhor, uma fé para viver coisas grandiosas da tua parte, uma fé para viver transformações em nossa vida que nenhum ser humano viveu. Uma fé, meu Pai, para que teu nome seja glorificado através de nós no meio dessa multidão, no meio desse povo, no meio dessa nação incrédula. Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, nós te pedimos. Nos ajuda como igreja, como povo teu. Levanta um povo, meu Pai, no Brasil, um povo que está pronto, meu Pai, para andar espiritualmente nessa terra, para andar espiritualmente nos ambientes, para estar tão cheios da tua glória, cheios do teu poder, cheios da tua palavra, cheios de discernimento, cheio do que o Senhor tem para oferecer para eles, que na onde eles entrarem, demônios batem retiradas. Pessoas que servem a demônios, que querem fazer coisas malignas, sejam confundidas, sejam desmascaradas só por causa da nossa presença cheia da tua glória e do teu poder. Meu Pai, nós não temos poder, nem conhecimento, nem entendimento para discernir o que as pessoas estão desejando praticar, fazer, o que elas estão maquinando contra nós, contra o teu reino, contra a tua palavra, contra o teu filho, contra tudo aquilo que o Senhor tem. E muitas vezes nós simplesmente ficamos parados, nós não temos poder, mas o Senhor tem. E nós não buscamos no Senhor o poder necessário, meu Pai, para poder viver a tua vontade na plenitude. Nós ficamos com medo, meu Pai, do que pode acontecer se nós fizermos o que o Senhor está nos pedindo para fazer. Nós ficamos receosos, meu Pai. Nós ficamos mais preocupados com o que as pessoas vão falar, o que elas vão pensar se nós obedecermos a tua voz e fizermos o que o Senhor está nos mandando fazer. Mas, meu Pai, nós não queremos viver dessa maneira, nós queremos ser ousados, nós queremos ser corajosos, nós não queremos nos espantar com as coisas, com as palavras, com o que nós vemos humanamente sendo feito. Coisas que o diabo traz para a nossa vida, querendo minar a nossa fé, querendo fazer a gente não acreditar no impossível, a gente não acreditar no teu poder, na tua glória, no que o Senhor é capaz de fazer como Criador dos céus e da terra. Deus, nós não queremos ser religiosos, nós não queremos ser frequentadores de cultos. Nós queremos ser como armas na sua mão. Nós queremos, meu Pai, a despeito do que nós vemos nesse mundo, que são coisas muito ruins, muito malignas. A despeito do que nós vemos, meu Pai, pessoas dominadas por demônios, jovens sendo ceifados nas drogas, na prostituição, no adultério, pessoas consagrando a sua vida mais ao dinheiro do que ao Senhor, mais a riquezas do que ao Senhor. Estão mais preocupados em pagar suas contas, com as suas casas, com seus carros, com as suas roupas. Estão mais preocupados com o que eles têm que pagar do que com o Senhor que criou os céus e a terra. Eles não colocam o Senhor em primeiro lugar, meu Pai, sabendo e não entendem que o Senhor pode dar todas essas coisas para eles se eles se posicionarem. Meu Pai, nós queremos, meu Pai, libertar as pessoas dessa malignidade, onde elas passam 8 horas buscando o seu próprio interesse e não tem tempo para o Senhor, meu Pai. Ah, meu Pai, quando a gente chama elas para te buscarem, para te louvar, elas falam que não tem tempo. Deus, se elas soubessem o que vão acontecer com elas quando o Senhor vier com o teu reino, se elas tivessem noção, meu Pai, o que vai acontecer com elas por terem desprezado o Senhor, por terem valorizado as coisas mais do que o Senhor, por terem virado as costas para o Senhor, que é o Criador dos céus e da terra, a pessoa mais importante, que merece toda a glória, toda a honra, merece a nossa adoração todos os dias, mas elas insistem, meu Pai, em focar os seus corações nas coisas. Meu Pai, em nome de Jesus, levanta um exército, meu Pai, nessa terra, nesse Brasil,
para que eles, ao entrarem nos seus trabalhos, eles possam glorificar o teu nome, eles possam edificar um reino para o Senhor naquele ambiente, para que, ao entrarem na política, eles possam glorificar o teu nome, possam estabelecer o teu reino na política, possam estabelecer o teu reino nas empresas, possa estabelecer o teu reino nas faculdades, nas escolas, na vida das pessoas, meu Pai, à sua volta. Nós clamamos e profetizamos na autoridade do nome de Jesus e como igreja de Jesus Cristo. Que aonde tiver um servo de Deus em todos os ambientes, cultura, política, advocacia, empresas, famílias, bairros, estados, aonde tiver um servo de Deus, seja agora visitados pelo poder do Espírito Santo de Deus e usados por Deus para converter as pessoas à volta e para viver grandes milagres. Espírito Santo de Deus, como tua igreja, meu Pai, nós clamamos e profetizamos que os teus servos sejam tão visitados e cheios da tua glória agora, 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 para que eles possam tirar a morte desses ambientes, para que eles possam tirar o roubo desses ambientes, os vícios, as prostituições, os adultérios, para que eles possam tirar a destruição que está por vir sobre a vida dessas pessoas, tanto pelo diabo como pela tua ira, meu Pai, que é pior ainda. Deus nos ajuda para que nós possamos salvar o maior número de pessoas através do Senhor. Nos dá autoridade, nos ensina a usar essa autoridade que o Senhor nos deu. Nos ensina a usar essa autoridade que o Senhor nos deu, meu Pai, para que as pessoas possam vir até o Senhor, para que elas possam se converter ao Senhor, para que elas possam ser livres da tua ira quando o Senhor vai se manifestar na terra. Deus, nós não estamos brincando de igreja. Nós não estamos querendo atrair pessoas para a nossa igreja, para a nossa religião, meu Pai. Porque isso não salva a pessoa. Isso não liberta a pessoa, só muda de lugar. Nós queremos, meu Pai, realmente ver a glória Tua manifestando na vida de qualquer pessoa que frequente nossos cultos, que ouça nossas pregações. Nós queremos a vida das pessoas, meu Pai, tão certas de que precisam todos os dias consagrar a sua vida ao Senhor. Precisam Te buscar, precisam Te adorar, precisam se santificar, precisam estar conectadas com o Senhor para ouvir Tua voz e ser direcionados pelo Senhor todos os dias. É esse tipo de povo que nós queremos no Brasil, Senhor. Levanta este povo, ossos secos, em nome de Jesus, recebe da parte do Senhor o poder para fazer o reino de Deus ser manifesto em todos os lugares. No nome santo de Jesus, nós consagramos a Ti, Senhor, todo lugar, que os demônios batam em retirada, que os espíritos malignos batam em retirada, que aqueles que são filhos das trevas, que têm o propósito, que têm o desejo de servir a demônios, a coisas malignas e a praticar coisas malignas, sejam desmascarados, desbaratados e expulsos do nosso meio por tomar essa decisão de não querer mudar. Mas insistirem no roubo, na morte e na destruição deles e das pessoas à sua volta. Em nome de Jesus nós declaramos, sejam expulsos do nosso meio, saiam do nosso meio e que nós possamos ter a liberdade para poder evangelizar as pessoas e estabelecer o teu reino na vida delas para que elas escapem da ira que o Senhor está para trazer sobre toda a raça humana. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus.